Oi, eu sou Rafaela Barros e estamos aqui simplificando a redação. E aí pessoas, beleza? Tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre uma situação importantíssima acerca da redação, porque muitas vezes os alunos eles ficam desesperados para saber qual vai ser o tema. Então, a pergunta central, professora, qual é que a senhora acha que vai ser o tema desse ano? Professora, não, sério, qual vai ser o tema desse ano? E assim, durante muito tempo, os professores, eles realmente criavam expectativas e buscavam adivinhar o tema do ano. Hoje, o Enem ele funciona de um jeito um pouco diferente. Então, o nosso foco não é mais fazer com que você saiba exatamente qual é o tema que vai cair, mas sim fazer com que você saiba escrever sobre qualquer tema que caia na prova. Então, para isso, é muito importante que você entenda o que significa eixos temáticos. Vamos lá. Quando nós falamos sobre eixo, o que é um eixo? Vamos refletir sobre isso. O eixo, matematicamente falando, de acordo com o Google, porque matemática vocês já sabem que não é meu forte, é uma linha reta, certo? Uma linha que atravessa um ponto a outro e que sempre vai passar pelo centro de alguma coisa, tá? Então, um eixo basicamente é uma linha, uma conexão que passa pelo centro de algo. Quando eu falo sobre temático, eu estou querendo dizer que eu vou passar pelo centro de um tema. Então, a ideia não é necessariamente você decorar todos os temas e o que escrever sobre todos os temas, mas entender a área central que aquele tema está abordando. Então, se eu entendo quais são as problemáticas centrais relacionadas à educação, à saúde, à tecnologia, então, naturalmente, eu vou saber escrever sobre qualquer tema que aborde essas situações. Então, o que é que a gente precisa saber sobre eixos temáticos? Existem inúmeros eixos temáticos, até porque se eu estou falando de centro de tema, então, se existem muitos temas, existem muitos centros. Mas existem aqueles temas que recorrentemente se colocam à nossa disposição aí na prova do Enem. Então, você não precisa sair procurando os 100 maiores eixos temáticos. Hoje, eu separei para vocês 8, tá certo? Vou falar um pouquinho sobre cada um, refletir um pouquinho sobre essa ideia e aí o resto é com você, porque aí você vai estudar, você vai pesquisar e vai ser tudo massa, tá? Primeiro eixo temático é o eixo temático dos direitos humanos e cidadania. Quando nós falamos sobre direitos humanos, nós estamos falando sobre situações em que todos devem ter acesso às mesmas coisas, devem ter o mesmo tratamento, afinal de contas, todos somos cidadãos. Então, quando você entende que existem problemáticas porque muitas pessoas não estão tendo acesso aos seus direitos humanos, quando você entende que muitas pessoas não estão sendo tratadas como cidadãs, então você já sabe que existe esse direcionamento aí, direitos humanos. Então, temas como, por exemplo, segurança pública, nós temos direito à segurança pública. Temas como acessibilidade, temas como violências, inúmeros tipos de violência, seja sofrida pela sociedade ou praticada pela sociedade, como a intolerância, todas elas estão girando em torno de direitos humanos e cidadania. Então, quando você entende o conceito de direitos humanos e cidadania, mesmo que o tema seja, por exemplo, a força da livre opinião no mantenimento da democracia, você olha e fala assim, ferrou. Mas calma, a gente tá falando sobre o quê? Livre opinião é o quê? Liberdade de expressão. E nós temos direito à liberdade de expressão porque fazemos parte de um país que é democrático, de um país em que nós podemos expor o que nós pensamos. Então, se a livre opinião me dá essa questão, é o quê? É um direito humano. Se é um direito humano, se é uma colocação da cidadania em prática, então já sei, é uma situação voltada para o ser cidadão. Então você já foca nessa parte da vida. Então você já foca nessas questões. Então, mas qual seria o problema, professora? O problema seria, por exemplo, que muitas pessoas não conseguem colocar isso em prática porque não tem essa oportunidade devido às desigualdades sociais. Ou nós podemos pensar, por exemplo, que muitas pessoas não conseguem colocar isso em prática de modo mais social, de modo mais comunitário, de modo mais cidadão, porque acham que o seu eu
é o mais importante, é o alecrim dourado. Então elas acabam sendo intolerantes, elas acabam achando que expor uma livre opinião basicamente é dizer o que você pensa quando você pensa. Mas, se nós vivemos em uma comunidade e todos nós somos cidadãos e temos os mesmos direitos, não é assim que funciona, certo? Então, para que o mundo seja democrático, todo mundo precisa ter um pouquinho de cuidado acerca daquilo que está falando, mesmo que possa expor o que pensa em situações específicas, beleza? Segundo eixo temático importantíssimo no Enem, faz um tempo que não cai, então é bom ficar ligado, é meio ambiente e sustentabilidade. Esse eixo temático, esse foco central, já é obviamente algo mais claro para a gente. Porque sempre que nós falarmos sobre desastres ambientais, sobre o acúmulo de lixo, então nós estamos falando sobre o meio ambiente e o impacto disso. Quando nós pensamos na questão do meio ambiente, a gente sempre vai ter que focar na ação do homem na natureza. Por quê? De certa forma, o meio ambiente em si, a natureza em si, ela é perfeita e ela consegue resolver os seus próprios problemas. Ela só não consegue nos resolver. Então, sempre que o tema for voltado a algo relacionado ao meio ambiente e à sustentabilidade, a problemática sempre vai ser o excesso da utilização dos recursos, a falta de bom senso, a falta de pensamento sustentável, então a falta de cuidado com a natureza, certo? Se você atenta a isso, mesmo que se esteja falando sobre bioeconomia, por exemplo, você faz, não sei do que se trata. Você consegue atentar que bio vem, biologia e tal, então natureza. Economia, então, as formas, né, que a gente tem de, sei lá, ganhar dinheiro no país. Então, a gente tá precisando o quê? Alinhar essas duas coisas. Que todos os lucros, todo o mercado não atinja completamente a natureza desse modo tão negativo, certo? Então, prestando atenção nas palavras e entendendo o eixo temático, as coisas vão ser muito mais claras na hora de escrever, independente de qual seja o tema. Terceiro eixo temático, saúde. Então, saúde é algo que vem sendo discutido há um tempo, porque nós temos o retorno de epidemias como dengue, febre amarela, que durante um tempo, e sarampo, que durante um tempo foram erradicadas no país, mas infelizmente algumas faltas de ações governamentais e, infelizmente, falta de campanha mesmo fez com que essas doenças retornassem. E, obviamente, nós estamos vivendo um momento de pandemia. Eu acho que é possível a pandemia em si cair na redação do Enem? Não. Primeiro porque é algo muito latente, então as pessoas estão falando muito, disparando muito, e o Enem evita esse tipo de coisa. Segundo que existem algumas abordagens que a gente precisa analisar junto com o perfil de quem está fazendo a prova. Eu não acho que isso funcione muito com o perfil do Ministério da Educação, que foi um tanto quanto complicado e conturbado esse ano, né? Então, saúde. Pensar em saúde é pensar em saúde pública, que todos temos acesso, mas nem todos conseguem. É pensar na importância do cuidado disso para a população, até como uma forma de cuidado da economia. Quanto mais saudável for uma população, mais ela vai conseguir viver bem, então o Estado não vai ter tantos gastos em relação a isso. E aí nós podemos pensar em sedentarismo, que é um problema. Nós podemos pensar em obesidade infantil, nós podemos pensar no aumento do consumo de comidas industrializadas, todas essas questões que vão permear aí por saúde. E no fim das contas, qual sempre vai ser a problemática central? Todos devem ter acesso à saúde, todos devem ter acesso a um acompanhamento e muitas vezes não tem. As pessoas não têm nem noção daquilo que elas têm direito, né? Então, atenta aí a isso. Um quarto eixo temático maravilhoso, dos meus favoritos, é educação. Então, quando a gente fala, por exemplo, sobre evasão escolar, quando a gente fala sobre a importância do incentivo à leitura, a estrutura da escola pública, a valorização do profissional docente, que são os professores, tudo isso vai permear a educação. E aí, atenta aqui, se você já está prestando atenção, dá para perceber que os eixos, eles às vezes vão se encontrando e vão se encaixando. Porque, por exemplo, quando a gente fala sobre cidadania, sobre as pessoas saberem os seus direitos, mas também seus deveres, a gente também está falando de educação. Então, de modo geral, você precisa perceber que a gente precisa entender todos os eixos temáticos, porque aí a gente vai conseguir escrever sobre a maior quantidade de temas possíveis, ok? Quando a gente fala sobre o nosso quinto eixo temático, que é diversidade cultural.
Como o próprio nome está falando, a diversidade ela faz parte do nosso país. Nós somos um país miscigenado, nós somos um país que tem inúmeras raças, inúmeras cores, inúmeras culturas. E quando a gente fala de diversidade, não se está falando simplesmente sobre orientação sexual, tá? A gente está falando daquilo que é diverso, daquilo que é diferente. Então, no fim das contas, todos nós vivemos em uma diversidade porque ninguém é igual a ninguém, né? Mas aqui a gente está pensando em uma diversidade tanto social quanto cultural. Então, a importância de conhecer a cultura indígena, a cultura africana. Falar um pouco, por exemplo, sobre a democratização do acesso ao cinema. Porque cinema é cultura e todos nós devemos ter acesso. E aí você percebe que a gente tem uma mistura aí de direito humano, cidadania com sociedade e um pouquinho aí de diversidade sociocultural. Então, é entender esses conceitos para conseguir refletir sobre o que é que o tema está pedindo, ok? Sexto eixo temático, ciência e tecnologia, que está muito latente também, até porque com a pandemia nós estamos reacendendo a importância da ciência. Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre o investimento de estudos científicos, quando a gente fala sobre a importância do investimento de pesquisa no ensino superior, quando nós falamos sobre a tecnologia à nossa volta, quando nós falamos sobre mercado de trabalho do futuro, nós estamos falando sobre tecnologia. Então, o que é que a gente precisa pensar? A ciência e a tecnologia, especialmente quando andam juntas, elas tendem a modificar o momento em que nós vivemos, a sociedade em que nós estamos. Nós temos uma tendência à evolução a partir da ciência e da tecnologia. E elas são extremamente importantes, até porque é a partir da ciência que nós temos muitas situações voltadas à saúde, ao estudo dos remédios, à medicina, muito em relação ao meio ambiente, porque os melhores remédios são aqueles naturais que nós encontramos, por exemplo, na biodiversidade da Amazônia. Então, percebe novamente que nós temos muitas possibilidades de unir os eixos temáticos, tá? Por isso que você não deve focar simplesmente em decorar temas. Você precisa entender em que área aqueles temas estão inclusos, estão inseridos e como é que a gente pode refletir sobre as problemáticas mais gerais. Porque quando a gente entende o problema de modo geral, fica até mais fácil focar no objetivo central que é pedido no tema, ok? E aí nós temos economia e desenvolvimento. Quando eu falo sobre economia e desenvolvimento, eu não quero que você saiba o que é a reforma tributária, apesar disso ser importante. Eu quero que você atente que todas as situações que relacionam o mercado de trabalho com a sociedade de modo geral, elas estão voltadas ao nosso desenvolvimento. E esse desenvolvimento, muitas vezes, ele está, obviamente, nas pessoas. Então, quando eu falo sobre economia, eu estou falando sobre, digamos, um incentivo, investimento em energias renováveis. Então, é uma forma de melhorar a nossa economia. Usufruir dos mecanismos que a Amazônia oferece de modo sustentável. Também é economia, mesmo que seja meio ambiente. Então, você precisa atentar aos focos, como eu estou dizendo no decorrer desse vídeo inteiro, certo? E aí, como estudar para o eixo temático economia e desenvolvimento? Pensa, o que é que tem existido de problemático na economia, nas crises, digamos assim, do nosso país? Nós não temos só a crise financeira, existe a crise hídrica, por exemplo. Nós temos uma crise de água, especialmente aqui no Nordeste. Então, isso é uma questão que afeta o desenvolvimento do nosso país. E existem outras que também afetam o desenvolvimento, como, por exemplo, a questão de crises sociais. O excesso, e aí a gente já vem para outro eixo temático, quando a gente fala sobre o excesso de intolerância, o excesso de violência, homofobia, racismo, transfobia. Então, essas situações, elas também afetam o desenvolvimento social do nosso país. Muitas vezes faz com que nós ainda não sejamos considerados um país desenvolvido, entende? Porque tudo aquilo que é do social também afeta o financeiro do país inteiro. Não estou falando só do nosso bolsinho. E aí, a gente já entra no último eixo temático que eu separei para vocês, que é o eixo sociedade. E aí, claro que ele é algo muito mais amplo, porque ele vai abordar aquilo que nós vivemos enquanto cidadãos mesmo, enquanto
sociedade. Então, temas relacionados à juventude, como depressão e ansiedade, como a utilização do álcool pela juventude, que obviamente passam por saúde, mas estão focados na sociedade porque o impacto está lá. Quando nós falamos sobre a importância do cuidado com a terceira idade, aumento de expectativa de vida, isso entra em economia e desenvolvimento? Claro, mas isso também entra em sociedade. Quando nós falamos, por exemplo, de variações linguísticas, quando nós falamos de comunicação, quando nós falamos da importância de diminuir o preconceito linguístico, porque o fato de pessoas falarem errado de acordo com a gramática não significa que elas realmente são pessoas burras. Então, essas temáticas que envolvem a nossa sociedade, elas estão completamente ligadas a todos os outros temas, porque a gente entra em educação, a gente entra em economia, como eu falei. Muitas vezes nós entramos na questão da cidadania, porque quando nós vivemos essas circunstâncias, significa que existe uma falta aí de entender os nossos direitos e deveres, existe uma falta aí com um direito humano. Então, no fim das contas, não vai importar realmente qual é o tema que vai cair no Enem. O que vai importar é, você conhece os eixos? Você consegue atentar às problemáticas centrais? Quando você olha para o Brasil, você consegue identificar quais são os maiores problemas que nós vivemos, não em relação aos específicos, mas em relação ao geral. Porque, por exemplo, o primeiro ano em que o Enem decidiu ser mais específico foi quando ele falou sobre formação educacional de surdos. E aí ficou aquele desespero, meu Deus, eu não sei falar sobre surdos, eu não sei nada de surdos, e agora? Mas você não precisava realmente saber sobre surdos. Você precisava saber que existe um grupo que não tem acesso a uma formação educacional e veio a calhar que na prova eram surdos. Mas a gente sabe que existe desigualdade social. A gente sabe que a educação não é igual para todo mundo, mesmo que devesse. A gente sabe que lá na nossa lei está dizendo que todos devem ter um acesso à educação de qualidade fornecida pelo Estado, porque é lei. Mas isso não está acontecendo. Então, no tema, no desenvolvimento da prova, você deveria focar no grupo dos surdos. Mas eu tenho certeza que você sabe que não é todo mundo que tem o mesmo acesso às educações, não é todo mundo que tem o mesmo acesso à saúde, não é todo mundo que tem acesso à informação. Então, o foco do seu texto tem que ser atentar qual é a questão macro, e aí no seu texto você simplesmente precisa selecionar as palavras-chave que tornam o texto mais micro, porque mesmo que a gente esteja falando sobre surdos, a gente está falando sobre uma questão de acessibilidade, a gente está falando sobre educação. Mesmo que nós estejamos falando sobre democratização do acesso ao cinema, cinema é o quê? É uma das formas de cultura. Então, se você sabe quais são os inúmeros problemas que existem ao redor da cultura, selecionar cinema dentro disso fica muito mais simples, certo? Então, basicamente hoje nós falamos sobre a importância de entender o centro do tema, que é o eixo temático. Então, quais são os direcionamentos mais importantes? E aí, como é que eu uso isso para estudar, professora? Então, você sempre deve estar refletindo, pensando sobre as maiores problemáticas nesses eixos temáticos. Então, quais são as maiores problemáticas em relação à educação que nós temos? A educação não é de qualidade, muitas vezes as estruturas das escolas não é muito boa, existe uma falta de relação entre a família e a escola. Então, vai anotando e datando aí na sua cabeça todos esses pontos, porque aí vai te ajudar muito quando chegar na hora do tema do Enem, tá bom? É isso, a gente se vê na semana que vem. Tchau!